Fala pessoal, beleza? O que a condição climática atual tem a ver com o meu concreto? Tudo! Essas mudanças que ocorreram ao longo dos anos, pessoal, na verdade ao longo de décadas, ou seja, esse aumento de temperatura, essa mudança da poluição urbana, isso afetou e vai continuar afetando o nosso concreto. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre essas condições. Primeiro, vamos relembrar, como que o concreto endurece. Tá, vamos relembrar aí, ó, lembrando que já tem vídeo aqui falando de concreto, vai lá na nossa playlist aqui, na nossa série Concreto Nosso de Cada Dia, que tem uma explicação bem detalhada para vocês. Mas, resumidamente, o processo de endurecimento do concreto, ele é exotérmico, ou seja, para ele endurecer, ele libera calor, e aí ele vai expandir, ele vai retrair, ele vai expandir, ele vai retrair. Nessa liberação de calor, por ser exotérmico, ele aumenta a sua temperatura, fazendo com que a sua água de amassamento seja puxada pela atmosfera. Ou seja, quanto mais quente tiver o ambiente desse concreto, maior vai ser a retirada da água de amassamento. Retirando a água de amassamento, eu não tenho o traço ideal de água, ou seja, eu não tenho a porcentagem ideal de água para que eu possa ali, umedecer todo o meu clinker aí fazendo o endurecimento completo desse concreto. O problema, pessoal, disso é o seguinte, é a tal cura. É por isso que eu faço cura, tá? De uma certa forma, o processo de cura é manter aí esse concreto úmido para que ele não perca essa umidade tão rapidamente, o clinker interno consiga endurecer e eu consiga manter a resistência. Jonathan, eu ainda não entendi. Então vamos ser mais simples. O concreto endurecer, ele perde calor. Ele perde calor para a atmosfera. Quanto mais quente, mais rápido ele seca. Fechou? Beleza? Então, na condição climática atual nossa, com o aumento de temperatura, pessoal, isso está fazendo que o nosso concreto seque muito mais rápido. Ou seja, ele expande e retrai, expande e retrai, expande e retrai, muito mais rápido. Essa expansão e retração, aonde a gente tem o surgimento das nossas fissuras e trincas. Fissurou, trincou, resistência caiu. Perdi volume, muito mais rápido, resistência caiu. Ou seja, eu, projetista estrutural, que projetei lá, principalmente a minha laje, as lajes e radias que vão sofrer muito mais com isso, pessoal, perco a sua resistência. Então, se eu tenho lá um cálculo, por exemplo, de 30 MPa e eu tiver ali uma retração, uma fissuração sem controle, isso vai cair a minha resistência. Se a minha relação água-cimento também for exagerada, eu vou deixar um concreto muito mais mole, pior coisa que você vai fazer, porque mais água, ele vai puxar muito mais água, ele vai perder mais água, retrai muito. Lógico, pessoal, a gente sabe que é totalmente impossível a gente controlar o planejamento de obra nossa, ou seja, concretar no primeiro período ou concretar no último período, para sair dos chamados picos de calor, E o que tem de laje sendo concretado 2 horas da tarde, meio-dia, A gente esquece desse planejamento, o quanto isso é importante, tá? O problema é que raramente, melhor dizendo, nós não vamos voltar a uma temperatura mais adequada para o concreto. Não vamos voltar mais. A notícia é pior, isso vai aumentar. Cada vez que aumenta isso, pessoal, eu tenho uma consequência nos meus concretos. E a gente está tendo muita patologia com muito tempo, como posso dizer, com uma idade mais nova. Se essas patologias surgiam daqui 7, 8, 9, 10 anos, com essa mudança climática e o não controle tecnológico do concreto, essa patologia está em 2, 3 anos surgindo. E aí fala, nossa, olha que essa obra fissurada, olha que horrível ficou essa laje. Mas na verdade a gente esquece desse detalhe técnico, porque a gente é muito executor, a gente vai lá e faz. Tá? Jonathan, o que eu posso fazer para isso? Os pontos importantes, pessoal, se possível, ver o horário que você vai concretar. Ver a temperatura que você vai estar concretando, Fazer o uso de aditivos. Hoje nós temos aditivos, por exemplo, para cura e temos aditivos, por exemplo, para retardar essa pega, ou seja, que o concreto demore ali para poder endurecer, demore nesse ponto. Você consegue ter uma cura melhor e não vacila na cura. Não tem só cura úmida, pessoal, que é o mais usual nosso, tem cura química hoje. Então nós temos que avançar neste processo, tá? Então, a mudança climática, pessoal, no primeiro momento nosso, que a gente chama de estado fresco do concreto, ele vai aumentar a sua retração plástica e a sua retração elástica. Tá? Então essa mudança climática que ocorreu levou isso ao aumento de fissura das lajes. Um outro ponto que a gente vai entender, que aí sim na fase de endurecido, é o chamado grau de agressividade. A mudança urbana, ou seja,
As cidades mais poluídas, isso está aumentando o nível de agressividade do concreto. Aumentou o nível de agressividade, isso está vinculado com o aumento da sua cobertura. Porque uma das funções do concreto é proteger o aço, né? Que vai estar vinculado ali na minha tração, em relação à resistência e compressão. Compressão concreto, tração e o aço. Sabe quando você vai lá na 6118, tabelinha de agressividade, você vê grau 1, 2, 3, rural, submerso, urbano? Então, o urbano mudou. As cidades estão cada vez mais poluídas, as chuvas cada vez mais ácidas, e isso está fazendo com que eu tenha que aumentar a minha cobertura de concreto, a minha proteção de aço. Jonathan, mas aí de 2,5 para 3, ok? Não. Aumento a mais de meio centímetro quer dizer que eu muitas vezes vou ter que aumentar a espessura da minha viga. E isso transformado em volume é uma cadeia que eu não consigo nem calcular. Mais volume, mais carga, mais peso, mais custo. Porque simplesmente o meio climático está mudando. O meio climático está mudando. Jonathan, quer dizer que a gente pode ter peças mais espessas simplesmente porque eu tenho que aumentar a cobertura? Sim, senhoras e senhores. A gente já está aumentando as peças, nós estamos ganhando mais espessuras, principalmente nesse meio urbano. E aí, meninos e meninas do estrutural 6118, tá lá, quem trabalha com isso sabe muito bem. A gente tem que pegar lá o nosso cobrimento. Ó, e aqui tem vídeo sobre agressividade, aqui tem vídeo sobre espaçadores, né? Então eu tenho um combo completinho para vocês. Mas para quem achou que a mudança climática não chegaria no seu concreto, senhoras e senhores, boa sorte para vocês, tá? Porque ela já chegou e há muito tempo, tá? Então, se liga. O meio ambiente, ele trabalha diretamente com a construção civil. A gente fala que nós somos vilões, competidores, mas não. Toda vez que o meio ambiente ele muda, a gente tem que ficar esperto que essa mudança vai reverberar aqui na gente da civil também. Seja em projeto, seja em manutenção, seja em patologias, tudo isso reverbera, tá? Então, a gente não trabalha sem esse entendimento aí do meio ambiente. Então, aumentou a temperatura, tá calor, a gente do escritório mete o ar-condicionado. O concreto não tem essa opção, beleza? Eu sou o professor Jonathan, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!